Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo episódio do nosso podcast UTI Informa e Ação. Para colocar em ação profissionais de excelência nas nossas UTIs, nós vamos para mais um episódio. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E eu sou o Sancler, fisioterapeuta intensivista também, e você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes. E juntos, você sabe que a gente está por aqui e você nos encontra nos nossos principais canais do nosso podcast. Bom, Débora, para esse episódio de hoje, a gente vai discutir sobre uma coisa interessante. Tudo que começa, uma hora acaba. Tudo precisa ter um fim. E não necessariamente o fim é ruim. Às vezes o fim é o início de uma próxima etapa. E por isso hoje a gente vai discutir sobre alta da UTI. Para quem e por quem? Como é a alta da UTI? Você acha que é algo que possa ser discutido, dar alta da fisioterapia para os pacientes dentro da UTI? Eu acho que a gente precisa discutir sobre esse tema para que os profissionais eles possam ter um raciocínio, ter uma luz sobre até onde vai a nossa intervenção e até onde essa intervenção precisa mudar de setor, de cuidado e etc. E outra coisa é qual é o nosso papel dentro dessa tomada de decisão mais ampla, de tirar o paciente da unidade para colocar para fora. Mas me diga aí, Débora, você acha que é possível dar alta da fisioterapia dentro da unidade de terapia intensiva? Eu acho que é um assunto extremamente interessante para a gente conversar, porque antes de responder a sua pergunta, algumas coisas me fazem pensar muito sobre isso, né? Primeiro, a gente vive reclamando que não dá tempo de atender todo mundo na UTI, né? Então, isso talvez fosse uma coisa a se pensar, né? Será que de repente a gente não está atendendo alguém ali que não precisaria mais ser atendido, né? A outra coisa é em termos de recursos também, né, Sancler? De repente, um gasto ali de recursos com alguém que não tem necessidade. E às vezes eu vejo assim, né, percebo uma movimentação, até na passagem de plantão o pessoal acaba falando assim, esse paciente aqui tem fulano no leito e tal. Mas esse é rapidinho, porque assim, ele nem precisa de nada, né? Não Então, tem tipo, muito para 5, 10 fazer. minutos não tem muito para fazer, né? 5, 10 minutos está resolvido. E aí eu me pergunto, né? Poxa, de duas uma, então, ou a gente está fazendo à toa, né? Entre aspas, assim, ou efetivamente ele tem alguma coisa para ser feita e por algum motivo a gente não está conseguindo adequar, entender, né? Então eu acho que é muito interessante a gente pensar isso, né? Será que os pacientes que estão na UTI têm possibilidade de alta da fisioterapia? Eu acho que sim. É o mais comum? Acho que não, né? Mas, assim, eu acho que a gente bateu o martelo que todo mundo que está na UTI precisa continuar na fisioterapia durante essa passagem, né? UTI e, enfim, enfermaria, também não acho que é o mais correto. Eu acho que existe aquela porcentagem, talvez pequena, mas de pacientes que a gente poderia chegar em um momento e falar, olha, o senhor está de alta, né? É, eu acho que o primeiro ponto, assim, que talvez a gente poderia pensar quando a gente pensa, bom, então a gente deveria dar alta, quem é esse paciente, enfim, pensar em quais são os objetivos da fisioterapia dentro da UTI, né? Então, se a gente está pensando que a UTI é um lugar de cuidados intensivos, né, para um paciente que tem ali um fator de risco, ou já sofreu uma perda funcional, ou tem um fator de risco importante agindo, né, sobre ele naquele momento, ou com perspectiva de, né, e aí a gente tem como intervir naquilo, aí eu concordo que é um paciente que precisa da gente, porque ele está dentro do nosso contexto ali, né. Agora, a partir do momento que eu intervi com esse paciente, eu evoluí, eu caminhei com ele, e a gente sabe que o paciente ele pode estar na UTI por diversos motivos, né? E de repente ele está precisando ficar mais na UTI, né? Está segurando ali a estadia dele na UTI por algum motivo. Mas de repente esse motivo não é mais um motivo que eu já alcancei os meus objetivos, as minhas metas. E ele vai se manter na UTI, mas esses dias, essa internação,
não vai trazer um prejuízo, não é um fator de risco gritante para ele ali, eu não sei, eu acho extremamente possível da gente dar alta para esse paciente. E acho que a gente já falou isso em outro episódio, não significa abandonar o paciente, né? A gente está ali o tempo todo. Então a gente vai continuar atento a, de repente, olha, aquela pessoa que de repente a gente deu alta, putz, aconteceu tal e tal intercorrência, tal e tal coisa, e agora ela já é um paciente candidato de novo a entrar no programa de reabilitação de novo, né? Não sei, o que você acha? Débora, é mais ou menos por aí. E se você me perguntar diretamente assim, é possível dar alta da fisioterapia na UTI? Eu vou dizer, é possível e não é possível. É possível, eu acho que é extremamente possível e viável quando a gente analisa a coisa a frio. Como você disse, tem pacientes, a gente precisa entender e estudar muito sobre o prejuízo funcional que a UTI traz para os pacientes e quais são os principais fatores que levam a isso. Então, isso tem que ser muito claro e dominado pelo fisioterapeuta. Ah, mas está na UTI, tem perda funcional. No geral, sim. Mas existem coisas que vão fazer isso ser mais grave ou menos grave. Então, se é o paciente que está na UTI, que está no ventilador mecânico, está recebendo antibiótico, está sedado, etc., a gente sabe que esse paciente tem uma chance muito grande de prejuízo físico e funcional. Então, a gente vai estar o tempo inteiro acompanhando ele, olhando o despertar, colocar ele em programas, etc. Já um paciente que está completamente acordado, cooperativo, previamente rígido, previamente sem nenhum prejuízo funcional, e que nas escalas, avaliações, ele não apresenta no momento nenhum prejuízo, talvez esse paciente não precise de fisioterapia. Ele precisa de se manter movimentando, mobilizando, com simples orientações e coisas que a equipe inteira pode participar. A gente já falou isso em alguns outros episódios também. Então, eu acho que é possível, a partir do momento que você tem um ambiente que lhe favoreça para que esses casos de baixíssimo risco de prejuízo físico e funcional, esses casos sejam simplesmente mantidos o paciente em atividade, o paciente sai do leito, vai no banheiro, caminha e tal, porque não faz muito sentido você dar fisioterapia, como você diz, gastar o seu tempo para pegar esse cara que está 100% funcional, falar, mas eu vou prevenir que ele tenha uma perda funcional. E o tempo que você está fazendo com ele, você poderia estar investindo para melhorar um prejuízo funcional de outro. Então, eu acho que é extremamente viável, mas acho que não, porque eu não vejo nosso cenário tão favorável para isso. Eu não vejo ainda as UTIs e profissionais de diversas profissões, inclusive da fisioterapia, com uma capacidade de em conjunto, chegarem a essa conclusão do tipo assim, olha, fisioterapia ele não precisa, mas ele precisa se movimentar, ele não pode ficar parado, imóvel no leito. Quando a gente conseguir atingir esse nível de maturidade profissional e de equipe, eu acho que vai ser muito comum da gente ver a fisioterapia. E ainda vou além. Você falou um pouco sobre a gente tem que ter, né, o discernimento de saber quando a gente intervém em um paciente, a gente acaba por escolher terapêuticas, né? Se a gente for pensar num pedido de parecer para a fisioterapia chega, avalia e vai traçar condutas a partir do que ela encontrou. Se você chamar um parecer hoje de um nefrologista, ele vai avaliar. Se ele achar que tem coisas a fazer, ele continua acompanhando o paciente com as suas condutas. Se ele achar que não tem nada para fazer, ele vai falar que não tem nenhuma conduta para fazer, mas que está à disposição, como você citou. Então, o fisioterapeuta que está 24 horas dentro da UTI, ele pode muito bem orientar um paciente, orientar acompanhantes, orientar a equipe, e a partir daí ele fica em stand-by para aquele paciente. Então, eu acho sim que é possível. E o principal determinante disso é a função. Eu acho que a avaliação funcional ela é primordial para a gente determinar quais são os pacientes que precisam de maior risco ou de menor risco. Você acha que a gente vive nesse cenário, que a gente está próximo desse cenário onde a equipe possa se colaborar assim, de uma forma que esses pacientes consigam não ficar com baixa mobilidade? Eu tava até pensando aqui, né? Eu ia te perguntar, eu tô tentando lembrar se nesses 13, 14 anos de UTI, se alguma vez eu já dei alta para algum paciente na UTI. E eu vou ser muito sincera que eu acho que não, assim, não me vem fácil, pelo menos na cabeça. Eu não sei você, se você já deu, se consegue lembrar fácil de pacientes que você deu alta da fisioterapia, né? Mas, ao mesmo tempo, eu consigo lembrar fácil de situações onde eu vinha com um plano terapêutico com um paciente, né? Então eu tinha metas ali e eu alcancei, né?
E aí eu falava, bom, agora ele já anda sozinho, né? E até acho que por conviver muito com os alunos, né? Eles são muito críticos nisso, mas o que eu vou fazer com esse paciente, né? Que mais? Eu consigo lembrar de vários momentos onde, tipo, eu falava, bom, ele já anda sozinho, a distância de caminhada dele já tá boa, a velocidade de marcha dele tá boa, ele já tá sem meio auxiliar, faz um teste de risco de queda, não tem risco de queda, né? E aí você fica Não tem assim, demandas tipo, respiratórias nenhuma, né? Não usa suporte, não tem risco, não tem desconforto. isso. Então, assim, eu consigo lembrar de vários casos que eu peguei o paciente efetivamente precisando entrar num programa de reabilitação e que ele veio, sei lá, 1, 2 semanas com a gente reabilitando e que chegou um momento que a gente falou, bom, e agora, sabe? E aí, no fim, a gente ia até o leito do paciente justamente para levantar com ele e deambular uma distância que ele deambula sozinho, que é segura, que ele não sente desconforto, enfim, que não traz, né, outras demandas. Então, assim, me parece um pouco contraditório, né? Até, assim, falar, eu não consigo lembrar um paciente que eu dei alta, mas eu consigo lembrar vários que eu Que atingi os deveria ser má. dado. Exato, porque na minha cabeça o que me vem quando eu penso em alta do paciente, né? Pensa num ambulatório, enfim, vem isso, assim, bom, quando eu encontrei esse Metas. paciente, eu tracei as minhas metas onde eu queria chegar. A partir do momento que eu cheguei, ele tá de alta, né? Então, assim, é isso. Eu consigo lembrar vários pacientes que eu alcancei as minhas metas terapêuticas na UTI e que, de novo, por algum motivo eles permaneceram na UTI, porque não se permanece na UTI só por causa da fisioterapia, né? Por vezes se Lógico. permanece, sei lá, por uma hemodiálise que não se consegue fazer em algum outro lugar, por uma medicação, né? Que Uma meta por terapêutica de um exame específico, né? Uma isso, correção medicamentosa. isso. Então, né? E que efetivamente talvez esse paciente alcançou as minhas metas e que eu poderia ter dado alta e não dei. Mas aí eu tenho que concordar com você. Eu acho que quando a gente pensa em dar alta para um paciente, né? E a gente discute muito isso quando a gente fala em ambulatório, a gente não está abandonando o paciente, né? A gente está dando alta pensando que as condições são favoráveis para alta, né? Tanto que muitas vezes, até no ambulatório, quando a gente vai pensar em alta, a gente pensa, poxa, mas ele precisa fazer uma atividade. Ah, então ele tem acesso a uma atividade onde ele está. Ó, não vamos dar alta enquanto a gente não conseguir fazer ele conseguir o encaminhamento para o SESC, para o SESI, onde ele vai fazer, né? Então não é dar alta não significa abandonar o paciente, né? E acho que isso vale para a UTI, né? Então a gente já falou, dar alta significa, olha, eu alcancei as minhas metas terapêuticas com ele, mas eu estou aqui se precisar de alguma coisa. Mas efetivamente a gente precisa de um cenário que contribua para isso, que é o que você estava falando. E eu acho que a gente está muito, muito, muito longe disso, assim, que é isso que você falou, assim, eu consigo pensar, por exemplo, né, vai parecer talvez um choro aqui da minha parte, mas por eu estar só em hospital público, eu me parece um tanto quanto mais impossível ainda, porque para mim, por exemplo, um facilitador da alta seria a família estar junto, né? Porque aí eu falaria, olha, eu alcancei as minhas metas terapêuticas com ele, porque ele anda a distância boa, ele não tem risco de queda, então ele pode andar com qualquer pessoa assistindo ele, né, junto. Mas ele não tem uma pessoa para fazer isso com ele porque a família não está lá na UTI, né? Pensando em SUS, por exemplo. Ah, e aí Uhum. tem o resto da equipe. Poderia ser feito isso com a equipe? Poderia, mas aí a gente tem N outros problemas, que é número de equipe, cultura da mobilidade, enfim, né? Então, eu acho que tem essa questão muito importante que, sinceramente, eu acho que a gente está muito longe de alcançar, né? E eu acho que a gente precisa, e é um dos objetivos da gente aqui nas nossas conversas, né? É levar essa reflexão para quem nos ouve. A gente precisa ser um pouco mais crítico e entender que essa responsabilidade ela recai sobre todos, mas eu acho que ela recai muito mais sobre a gente. Ela molha muito, quando chove, molha muito mais do nosso lado. Se essa alta é da fisioterapia, quem tem que fazer essa ligação com o meio não é o meio, é o fisioterapeuta. Então, eu vou trazer um cenário, eu já vi esse cenário. Então, às vezes você tem pacientes que foram colocados em alta. Eu não me lembro especificamente de pacientes que eu dei alta, mas eu lembro de, às vezes, dentro da dinâmica de uma equipe onde eu estava, falar assim, esse paciente não está mais em fisioterapia.
seja porque o paciente não queria mais, seja porque o paciente estava tão bom que não precisava, problemas administrativos, burocráticos, financeiros, etc. Não sei, o paciente não estava em fisioterapia. E isso é comunicado entre a equipe de fisioterapia. Esse paciente não está, ele sai da lista. E aí vem alguém das outras equipes e fala assim, e esse paciente? Você fala, não, ele não está com a físio, não. Pronto, fechou a conversa. Fechou a caixa do diálogo. Mas não é assim. Tem que ser comunicado o porquê que ele não está e qual é o papel da outra equipe. Mas a outra equipe não tem tempo. Não, mas não estou falando só da outra equipe fazer. Eu estou falando dos outros profissionais também, saberem identificar quando é que pode ser que esse paciente venha a precisar novamente da gente. Isso tudo é muito dinâmico. Então, eu posso chegar na minha meta terapêutica hoje e tomar por decisão que o paciente está de alta da fisioterapia. Eu preciso explicar para os enfermeiros, os técnicos, os médicos, os nutricionistas, os psicólogos, todo mundo que está lá dentro, falar, se acontecer isso, isso e isso, eu vou precisar voltar a intervir nesse paciente. E eu preciso que esse chamado aconteça, né? Essa conversa, esse diálogo aconteça. Então, eu acho que é possível. Como vocês, não consigo lembrar de pacientes que eu dei alta, mas eu consigo lembrar de inúmeros casos de pacientes que nitidamente não precisavam da fisioterapia naquele momento. E aí, isso é um equívoco. Exatamente. E só para complementar a sua fala, e a gente está ali, né, na UTI, a gente tem esse privilégio de estar. Então, assim, a gente vai continuar pegando o round multidisciplinar e ouvindo todos os pacientes, né? Então, a gente consegue rapidamente reconhecer também, né? Mas aí você estava falando, estava pensando que a gente, quando a gente olha na literatura, né, a gente, por muito tempo, e ainda continua, né, tentando entender e ter critérios muito claros de quais são os pacientes que têm indicação de entrar no programa de reabilitação na UTI, né? Então, existe muito, né? A gente acha muito fácil assim, o que tem ali, o que o paciente tem que ter para entrar, né? Para dar o start, né? Para começar a fisioterapia na UTI. Mas a gente não tem nada que direcione, tá bom, e quando a gente para, né? E falando bem da alta mesmo, né? Então tá bom, qual é o paciente que pode ir de alta? Né? Então, assim, sei lá, a gente vai ter um checklist. Lá no checklist ele tem previsão de. Ele já alcançou a meta terapêutica e ele. Vou dar um exemplo, né? E ele tem previsão de alta médica para daqui 2 dias. Excelente, né? Eu não estou falando que 1 ou 2 dias não pode interferir em massa muscular, a gente sabe que pode dentro da UTI. Mas num paciente Mas que tem alguns pacientes que não vai interferir, a gente precisa também assumir isso, né? Então, o paciente que eu alcancei minha meta terapêutica é porque ele está bem, né? Então, esse paciente não vai sofrer com mais um dia de UTI, né? E aí eu posso dar alta para ele, por exemplo, eu não preciso esperar chegar a alta médica da UTI e ele ir embora, né? Agora, de repente, eu tenho um paciente que eu alcancei a minha meta terapêutica, mas ele tem previsão médica de alta da UTI por um exame, por exemplo, para daqui 1, 2 semanas, talvez eu deveria repensar, né? E aí a gente não tem, né, esses critérios, a gente não tem nada, né? Não sei se você conhece, mas eu nunca vi, pelo menos, disso, assim, de bom, quem que é, então, o paciente que poderia ir de alta, quem que é o paciente que a gente não deveria dar alta da UTI, né? Eu acho que, como a gente tem critérios para entrada, mas os critérios de meta, eles são individuais, né? As metas são individuais para cada paciente. Alcançar as metas, que seria o momento de dar alta, é muito particular. Então, eu realmente eu não conheço. Mas eu acho que sim, eu acho que a gente precisa começar a colocar a voz ativa no discurso de que alguns pacientes não vão ter prejuízo. A gente precisa ter isso muito claro. Se alcançou um pós-operatório simples, vamos supor, mas que passou na UTI por causa da idade. E aí você foi lá e tinha uma meta. Aí, como você disse, você alcançou a meta de deambulação, de força, de distância, de velocidade da marcha. Você conseguiu todas as metas. Esse paciente que vai ficar ali, às vezes, mais um dia, porque está guardando uma tomografia de controle, ou porque está esperando o tempo de um determinado remédio, esse paciente, se ele conseguir manter suas atividades comuns, como ir ao banheiro, se higienizar, e de vez em quando levantar para caminhar e tal, mas não de forma de exercício terapêutico, esse paciente ele não vai ter mais prejuízo funcional. Ponto final, isso é realidade. É lógico que a gente tem que falar isso e lembrar dos que vão ter.
É um paciente muito grave, que fica completamente acamado, apesar da cirurgia ter sido um sucesso, aí é outra história. Mas a gente precisa assumir esse outro lado. Eu acho que esse discurso, por isso que eu falei que chove e molha muito para a gente. A responsabilidade é muito nossa de poder assumir qual é o paciente que vai fazer a fisioterapia. Eu vou colocar 2 exemplos aqui, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente, você já deve ter ouvido ou visto isso. Um é assim, você recebe um parecer. Fisioterapeuta, dá uma olhada no paciente, aí você fala, tá bom, paciente está assim, hipoativo, prevenir complicações, prevenir perda de função, fisioterapia 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, de acordo com o que a sua dinâmica acontece. Ali já começa o erro da alta, porque você responde aquele parecer como se o seu atendimento fosse eterno. Você não coloca nem no parecer quais são as suas metas terapêuticas para você saber qual é o momento de dar alta. Você poderia falar, a partir do momento que o paciente caminhar 600 metros, a partir do momento que o paciente se levantar do leito 5 vezes ao dia, a gente não tem essas metas muito bem estabelecidas. E quando alcançasse, a gente poderia sim chegar na alta. Então a gente erra ali, e eu poderia, inclusive, até alcançar a alta e quantificando e dosando de maneira diferente a minha atividade. Hoje eu faço 3 vezes ao dia, amanhã que ele está melhor, eu vou passar para 1 vez ao dia. Depois eu posso falar, eu vou vir aqui a visitar o senhor um dia sim, um dia não, enquanto o senhor estiver internado com exercícios terapêuticos. A gente não tem esse feeling, talvez porque seja uma influência muito grande da burocracia, de um sistema. Ok? A minha opinião particular. Eu acho que tem muito quanto a isso também. E o outro exemplo que a gente está discutindo sobre isso, quantas vezes esse paciente que já estava próximo de ir de alta ou por alguma pendência que não tinha nenhuma relação com função, com força, com questões da fisioterapia, a gente não foi lá, é porque eu estou lembrando disso. E como é ruim você chegar naquele paciente ou naquela paciente e falar, não, mas eu estou bem. Você fala, mas vamos dar uma caminhadinha? Vamos. Aí você sai no corredor, fala, e aí, e o Big Brother? Big Brother, né? E o futebol? Futebol. Aí vamos lá, vamos caminhando aqui agora não sei. Aí daqui a pouco, quando você vê, você está respirando fundo, levantando o braço e passou o tempo da alta. Então, eu acho que a gente precisa conseguir mais coragem de dar alta. Eu queria falar 2 coisas. Uma, eu concordo com você que quando você fala a alta, ela é muito individual, porque eu acho que quando a gente fala, quando a gente vai dar alta, obviamente, dentro do senso comum, a primeira coisa que a gente vai pensar é quando a gente alcançou as metas terapêuticas que a gente traçou. Mas, pensando fora do óbvio, que é o nosso objetivo aqui, a gente já falou, existem outras coisas que precisam ser consideradas, né? Então, por isso que eu acho que talvez fosse possível, né? E agora eu falando como clínica e pesquisadora, né? A gente tentar entender isso, assim, né? De, poxa, será que não dá para a gente ter ali um checklist também de alta, né? E aí ele não envolveria só o alcance das metas terapêuticas, né? Isso seria um fator. Bom, alcançar a meta terapêutica. Provável alta. Agora eu vou checar, ele tem como se movimentar, sei lá, sozinho, com segurança? Não. Tá, mas ele tem a família 24 horas. Então dá. Não, ele tem como se movimentar sozinho em segurança? Ele tem. Não tem acompanhante? Não, mas não é um fator de segurança que impacta. Então pode dar. Não, ele não tem como se movimentar. Você deu um exemplo, né, às vezes do pós-cirúrgico, por exemplo. O paciente tudo bem, eu levanto com ele, ele anda e eu alcanço minha meta. Só que ele está confuso, né? A gente já falou de delírio aqui, nem todo delírio é agressivo, nem todo delírio impede fisioterapia. Então, assim, ele está em delírio, mas eu consigo tirar ele do leito, eu ando e tudo mais. Alcancei minhas metas físicas e funcionais com esse paciente. Mas e aí, eu consigo dar alta para ele? Não consigo, porque ele está em delírio e ele não vai conseguir fazer isso com outra pessoa, sozinho, enfim. Então, assim, acho que tem todo um cenário, né, que a gente comentou no começo, que teria talvez que entrar, né, nesse nosso raciocínio clínico de esse é um paciente para alta, esse não é um paciente para alta. E a outra coisa que eu tava pensando que você estava comentando, nem é de UTI, mas uma vez eu tive uma paciente pós-Covid que eu a vi no hospital e depois em casa, né? E aí eu lembro até hoje, assim, ela começou a melhorar, né? Uma super melhora, assim. E aí teve um dia que eu falei, bom, tô planejando fazer isso, escola. Eu já estava planejando a alta dela, mas uma alta difícil de dar, sabe? Por aceitação do paciente, porque também tem isso,
né? Acho que esse é outro fator importante quando a gente pensa em alta, né? A aceitação da equipe, porque tem lugares que às vezes o pessoal não liga para fisioterapia, mas tem lugar que liga demais, né? Do tipo, É. imagina, não pode ficar sem fisioterapia, não sei o quê, né? Então, tem essa coisa também, né, da aceitação do paciente, né, de falar, não, ok, eu tô bem, não preciso mesmo, e da equipe, né, e esse era um caso, mas é ambulatorial, né, mas de uma aceitação difícil da paciente de não ter mais físio, né. E aí eu lembro que eu já estava nesse processo, tentando, e nada dava, conseguia evoluir isso, e aí eu tava pensando na programação dela do dia, e eu falei, cara, tá muito perto do que eu faço na academia, assim, no funcional, sabe? Falei, quer saber? Aí eu vesti uma roupa de academia e fui pra casa dela atender ela. Aí eu cheguei lá, ela olhou pra mim, onde você vai? Você vai fazer exercício? Vai pra academia? Eu falei, vou, igual você, vamos? Aí a gente fez tudo junto. Aí eu terminou, eu falei, ó, não preciso fazer academia hoje, já fiz com você. Falei, tá vendo como você pode ir de alta? A gente tá fazendo as mesmas coisas, né? Que eu lembrei da história quando você falou disso, né? De você sai andando com o paciente, de repente você se vê passeando com um amigo, né? Conversando do Big Você Brother, tá não sei o batendo um quê. papo. Você não tá nem. A meta já foi embora, a meta terapêutica, porque você não vai nem conseguir alcançar a distância, velocidade, etc., que é necessário, às vezes. Então acho que tem um pouco disso também, né? Eu acho que quando eu penso isso, assim, é tão claro quando o paciente entrar na físio, talvez a gente deveria ter um pouco mais claro quando ele poderia sair da fisioterapia também, né? Assim, receber a alta, no caso, né? Eu acho que é uma luz para a gente que está dentro da ciência, da pesquisa também, né, Débora? E uma necessidade para a nossa profissão. Isso tem que ficar um pouco mais claro e mais bem estabelecido, sim, né? Quais são os pacientes que poderiam. E alguém pode estar nos ouvindo e pensando assim, poxa, mas então quer dizer que eu vou começar a dar alta, eu vou deixar de atender, produtividade cai, eu preciso de números, mas não é bem por aí, né? A gente fala muito sobre a necessidade da qualidade aqui. E se você faz bem feito, faz para quem realmente precisa, os seus resultados vão ser muito bons. Talvez se você incluir pessoas que não precisam, seus resultados nem sejam tão bons assim, né? E até, Então até tem que pensando ter. no que o paciente fala, né, Sancler? Tipo, eu já É. escutei alguns pacientes que, tipo, né, não no meu atendimento, mas às vezes, da família, alguém que foi pro hospital e aí claramente não precisava da fisioterapia naquele momento, e aí, a fisioterapeuta vinha, aí mandava sentar, blá, blá. Tipo assim, zero empolgação ou zero um depoimento de uma pessoa que vai falar, nossa, o fisioterapeuta faz diferença no hospital. Entendeu? Então, assim, tem isso também, né? Eu quero atender, eu quero ter número, né? Mas às vezes é muito melhor você gastar, a gente já falou disso aqui, né? Gastar seu tempo com alguém que vai conseguir enxergar, né, a diferença que a fisioterapia fez, do que você ter um número ali, mas é alguém que não vai ser expressivo pra Indiferente. gente, né? Eu vivi isso uma Exatamente. vez. Eu lembro que quando eu morava em São Paulo, eu trabalhava num hospital aí eu fui para a enfermaria atender uma vez num plantão, e aí me deram o nome de uma paciente. Foi a primeira vez que eu fui entrar no quarto da paciente. Aí quando eu entrei, estava cheio de gente da família, sabe? Era um horário liberado para visita de um monte de gente, era no quarto da enfermaria. Aí na hora que eu entrei, a pessoa falou, pois não? Eu falei, eu sou da fisioterapia. Aí eu falei, mas eu volto depois, a senhora está cheia de visita. Ela falou, não, não, pode deixar. Aí alguém da família falou, não, a gente sai. Aí ela olhou e falou, sai não, é rapidinho, ó. Aí acaba. Aí eu me senti, confesso que eu me senti um lixo. Eu me senti um lixo, porque eu falei, pô, se tá sendo isso, tá sendo desnecessário, não tá fazendo diferença nenhuma para essa senhora. Mas eu fui lá e fiz ela fazer muito exercício, porque ela tinha indicação, tá? Mas é esse relato que você falou de pacientes. Mas eu acho que, assim, é porque às vezes quem está escutando a gente pode estar pensando assim, né, Sancler? Mas eu dependo de número de atendimentos no meu serviço, né? Eu preciso. A gente sabe de tudo isso, né? Então, tudo que a gente está Uhum, falando é dentro do que seria, obviamente, o ideal, mas a gente está aqui para isso, né? Para chamar atenção para coisas que precisavam, né? Precisam ser exato. mudadas de alguma forma. Então, assim, talvez você não consiga dar alta hoje, como talvez eu não consiga, o Sancler não consiga pela questão burocrática e tudo mais. Mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Então, de repente, assim, Precisa. né? Seu gestor foi lá, e aí, como tá? Olha, tem fulano que eu acho que é um fulano que poderia ir de alta na fisioterapia.
né? Item ciclano que, poxa, não tá dando tempo de fazer tudo que eu queria fazer com Eu ele, preciso né? aumentar o Então, tempo, o número de é, atendimentos e etc. isso. Então, assim, tudo bem, e a gente entende, porque a gente vive isso, né, Sancler? Se essa realidade não dá para a gente simplesmente mudar a chave de hoje para amanhã, né? Mas o que a gente quer é abrir essa conversa para que isso exista, né, dentro do nosso meio de, poxa, não é um paciente de alta, não é um paciente que deveria estar de alta da fisioterapia, né? Para que a gente possa influenciar o meio, né? Para que a gente possa ser ferramenta também para que o meio entenda, para que as outras esferas entendam, para que a gente possa, quem sabe, chegar nisso, que seria um primor da qualidade e da transparência com os nossos pacientes, inclusive, né? É interessante Exatamente. isso. Né? Isso Exatamente. a gente fala muito da importância aqui da comunicação com o paciente e talvez a alta hospitalar ela vai ser muito mais fácil e mais viável a partir do momento que a nossa comunicação direta, com clareza e transparência com o paciente existir. Sobre tudo, sobre o atendimento, sobre metas, sobre prevenção, sobre orientação. Você falou aqui no podcast que você gostaria de ver mais orientações, né, para esse ano de 2023. Será que não seria uma das ferramentas para a gente poder estimular mais altos profissionais, boas intervenções com relação à orientação? Então a gente precisa influenciar o meio. Aí eu queria pegar um gancho. Exatamente. A gente está falando sobre meio e falando sobre da fisioterapia. Alta da fisioterapia, alta da fisioterapia. E a gente sabe que isso é muito raro. Então, na maior parte das vezes, a gente acompanha o paciente até o momento da alta da UTI. E qual seria o nosso papel, Débora? O que, na sua opinião, nós, como fisioterapeutas, temos qual papel na decisão, na tomada de decisão sobre a alta da UTI? Porque a alta é médica e ela é acompanhada pelas demais profissões. Mas a decisão é médica ou a decisão é da equipe? Aonde entra a fisioterapia nisso? Estou te botando na parede, estou jogando as perguntas e depois eu comento. Não, eu vou responder a sua pergunta com base na minha experiência pessoal e por isso que eu defendo muito isso, porque é o que eu vejo no dia a dia e eu consigo viver isso e eu vejo como faz diferença. Eu acho que quando a gente fala em alta da UTI, ela tem que ser dada por quem? Eu acho que ela tem que ser dada pela equipe. Pronto. Eu não acho que tem que ser uma alta médica. Por quê? Eu acho que, porque assim, o paciente, por muitas vezes, ele vem para a UTI e ele permanece na UTI por questões que não são médicas exclusivas, né? Mas, por exemplo, por uma necessidade de VNI, por alguma intolerância ao exercício, por exemplo. Então, assim, são questões que não são só médicas, né? E aí eu não acho que faça sentido só o médico ser o tomador de decisão do momento da alta do paciente na UTI. É, acho que E exemplos clássicos. ele também não toma decisão sobre outras condutas, como esses exemplos que você deu, que às vezes também é esse entendimento, né? Eu vou ficar fazendo, a intervenção é minha, mas eu vou fazer até a hora que o médico disser que não preciso mais fazer. Decisões também são fisioterapêuticas, né? Exato. O que eu vivencio, assim, né? Eu tenho a sorte de trabalhar com uma equipe médica muito boa e eles sempre perguntam. Débora, a gente tá. Eu acho muito interessante o jeito que eles falam, assim. Eles falam, ó, nós estamos planejando a nossa alta da UTI para esse paciente. Vejam se vocês também dão alta da UTI para o paciente, que aí a gente vai pedir o leito. Então, assim, sabe o que eu acho muito legal? É que eles perpetuam isso dentro do contexto da residência, né? Então, eu já vi várias vezes o médico interferindo num residente, que falou assim, então tá, ó, a gente vai dar alta para o paciente. E aí o médico fala, você já perguntou para a físio? A físio está de acordo com essa alta? E isso é muito legal, porque aí cria essa cultura de, olha, todo mundo precisa estar de acordo com a alta do paciente. Mas aí eu queria falar algumas coisas sobre isso. Depois eu trago exemplos. A primeira coisa que eu fico um pouco com medo quando eu defendo essa coisa de que o físio também tem que participar e estar de acordo com a alta do paciente é a nossa posição nisso, né? Porque a gente tem que ter conhecimento. Porque eu já vi muita gente falando, não, segura mais um pouquinho, então, na UTI, né? E aí eu falava, mas segura para quê exatamente?
Porque vou dar um exemplo, assim, que para mim é muito clássico, é o que mais me dói no coração, assim. O paciente que estava sendo aspirado, nasotraqueal, por exemplo. E aí o médico fala, olha, pra gente esse paciente está de alta. E para vocês? Aí a física fala assim, não tá porque está sendo aspirado 3 vezes por dia. Então ele não tá de alta. Aí o médico segura a alta do paciente. Legal? Aí eu falo, tá, gente, qual é o plano para esse paciente não ser aspirado 3 vezes por dia? Como é que a gente vai mudar isso? Não tem. Aí falou, pô, mas aí é fogo também, né? Porque aí agora Esperar um dia que a secreção vai diminuir. a alta do paciente está dependendo da gente e a gente não está fazendo nada para isso, sabe? Ou, por exemplo, o médico fala tá de alta, e a físio não deu alta porque ele está sendo aspirado 3 vezes. Tem necessidade dessa aspiração 3 vezes mesmo, sabe? Você está segurando a alta do paciente na UTI. Então, assim, eu defendo muito, muito que a gente tenha participação ativa na alta do paciente na UTI. Mas eu tenho um pouco de medo de defender isso, porque eu já vi algumas coisas que eu falo, poxa, aí você ferra a nossa profissão também. Né? Então, eu acho que a Você não gente. colocou um ponto que acontece às vezes, fala, esse paciente está sendo muito aspirado. E lá, se for para a enfermaria, não vão dar conta de cuidar dele. Pô, então você está jogando terra em cima do seu próprio serviço, né? Você está falando que não existe uma continuidade, e aí isso vai ser uma justificativa para segurar o paciente dentro da UTI, porque esse tipo de cuidado deveria ser oferecido fora. E, mais uma vez, voltamos na responsabilidade profissional, né? Eu entendi o que você falou e concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que participar ativamente, mas tem que ter as responsabilidades adequadas, né, para tomar esse tipo de decisão. Tem uma coisa que é um cenário um pouco fantasioso, mas a gente discutiu já aqui, quando a gente falou de custo-benefício, sobre a importância de uma saída da UTI com um bom status funcional. Que quanto melhor for a funcionalidade dos nossos pacientes, mais próximos do estado pré-internação no momento da alta, menos reinternação o nosso paciente vai ter, menos probabilidade ele vai ter. Então, às vezes, você tem pacientes que tinham um certo nível de função e que perderam por conta da internação, da sua doença, etc. E eles estão clinicamente melhorando e você está caminhando bem com esse paciente do ponto de vista de reabilitação funcional. Cenário, eu estou falando, é um cenário meio ideal, fantasioso, mas talvez esse paciente precisasse de um pouco mais de tempo ali. Mas na enfermaria ele faz, talvez na enfermaria ele não tenha tanto tempo de atendimento quanto ele vai ter na UTI. Eu né? super concordo, na verdade é uma coisa que eu considero muito, assim, quando os médicos vêm falar comigo, Débora, e aí, né, a gente tá pensando em dar alta. Várias vezes eu falo, segura mais 2, 3 dias. Eu preciso, tipo, sabe? Porque é isso que você falou. Às vezes é aquele paciente que, tipo, hoje, você deu os primeiros passos, sabe? Você fala, puta, eu só preciso de mais 2 dias, esse cara tá andando sozinho. E aí vai para uma enfermaria que, de repente, é isso, né? Não tem um segmento adequado, não vai ser visto, número de atendimentos sei lá, né? cai. Né? Aí você fala, puta, não manda. Então eu acho que eu acho que eu super concordo e eu faço isso direto, assim, quando eu vejo que tipo falta muito pouco para eu mandar ele numa situação maior, mais bem colocado ali funcionalmente e tudo mais, eu às vezes peço para segurar. Mas assim, é isso que eu te falei. É um querer participar da alta do paciente de forma responsável. Porque aí eu sou muito clara em falar, segura mais 2 dias aqui, que eu só preciso trazer o andador amanhã, ver se ele consegue andar com o andador direito e não sei o que, sabe? Eu tenho um plano, né? Então, eu acho que a gente tem que participar, sim, da alta do paciente na UTI. Até porque, né, Sancler, não sei se você vai concordar comigo, mas tem coisas que a primeira coisa da alta, quando a gente fala alta do paciente da UTI, é que ela tem que ser segura, certo? Eu acho que esse é o primeiro ponto para todo mundo, né? Eu preciso dar alta da UTI para o paciente em segurança, numa situação de segurança. E muitas vezes a gente tem uma percepção, né, ou uma avaliação, enfim, que o médico não tem. Então, por exemplo, né, já aconteceu. Algumas questões, né? Algumas questões são de olhar, eu estava pensando nisso, de olhar exclusivo nosso. Exatamente. Por exemplo, né? Não sei se você tem algum outro exemplo depois, mas já aconteceu, assim, do médico falar assim, Débora, vou dar alta. Aí eu falo, você vai dar alta? Ele, porque o oxigênio que estava sei lá, estava numa Venturi, agora está num catéter de 2 litros, então o oxigênio tá bom, ele está saturando 92, 93, dá para ir para a enfermaria. Aí você fala, tá, mas você já viu quando ele levanta?
quando eu passo ele da cama para a poltrona, eu tenho que aumentar o oxigênio para 5, ele fica extremamente desconfortável, ele demora, sei lá, 3, 4 minutos para recuperar, né? Então, assim, você tá vendo ele estático, eu tô vendo dinâmico, né? E aí eu consigo falar, olha, de novo, eu vou participar da alta e agora não é o momento de dar alta para ele, né? Porque ele não tem condições seguras de ir para a enfermaria, onde de repente o banho vai ser no chuveiro, onde não Com a vai ter família ninguém ou para sozinho. supervisionar. Isso, perfeito. Exatamente, perfeito. Eu ia falar sobre isso. Eu ia falar assim: tem um olhar exclusivo da fisioterapia que muitas vezes as outras profissões não conseguem enxergar porque eles não são nem treinados e não é foco não é objetivo de avaliação deles. Mas eu ia usar um exemplo parecido. Fala, poxa, eu tenho um paciente que ele está muito limitado do ponto de vista de tolerância ao exercício, que para pequenas atividades ele consegue, mas alguns exercícios um pouco mais intensos, como um banho, como uma transferência mais longa, ele não vai conseguir fazer isso sozinho ou com a ajuda, se você pensar numa senhora de 80 anos, com a ajuda do esposo dela que tem 85 e tem artrose bilateral e tudo que você imaginar. Então não vai dar. Mas tem a equipe. Mas lá a equipe não tem cuidado individualizado como tem na UTI e cuidado intensivo, tanto que não é unidade de terapia intensiva em enfermaria. Então será que se eu ganhar um pouco mais sobre isso com esse paciente, eu não consigo fazer com que ele saia de uma forma mais segura? Ou um paciente traqueostomizado, você falou da secreção, não só da secreção. Aí, qual o plano? Não sei, melhorar a tosse, melhorar a força para que esse indivíduo possa tossir, porque aí talvez ele consiga eliminar a secreção. Se não for assim, você vai mandar no primeiro banho, volta. Volta, porque quando a equipe for acionada, que o marido da senhorinha for dar um banho nela e ela ficar roxa, desconfortável, vai chamar, volta. Volta na primeira tosse que não conseguia eliminar a secreção, volta. Então, esse olhar dinâmico, eu gostei que você colocou um olhar dinâmico, né? Eles estão vendo estático, a gente está vendo dinâmico, dessas coisas exclusivas, elas são primordiais para que a gente possa, sim. E em qual momento? Eu acho que o momento ideal da gente começar a discutir sobre isso, quando a gente falou aqui no episódio, eu não vou lembrar o número, eu já estou perdendo a conta dos números, tá? De episódio da gente, eu acho que foi no 5, 9, não lembro, que a gente falou sobre passagem de plantão, a gente falou sobre as ferramentas, e a gente citou aqui, por exemplo, o Huddle, que é uma ferramenta da equipe, né, para a discussão dos pacientes. E no Huddle se fala sobre prováveis altas. Então, talvez, nesse momento, a gente possa acrescentar a nossa participação. Porque a pergunta é, quem tem a provável alta? Provável alta. O leito 1. Opa, peraí, mas o leito 1 tem esse e esse ponto. Então, talvez ele não seja uma provável alta. Então, essa voz ativa, ela é algo que vem ganhando cada vez mais espaço. Eu concordo que a gente precisa trabalhar muito, aumentar muito a nossa responsabilidade, mas eu vejo que isso vem acontecendo cada vez mais. Você deu o exemplo aí da sua realidade. Eu já lidei com todas as realidades diferentes de que a gente era ouvido, de que a gente não era nem um pouco ouvido. Às vezes chegava no leito e falava, cadê o paciente? Foi de alta. Eu nem sabia que o paciente ia de alta, foi chegando com um aparelho de VNI ou com andador, né? Mas eu acho que isso vem ganhando cada vez mais espaço. Mas é muito interessante a nossa conversa sobre isso, para que as pessoas possam também começar a abrir os olhos e a mente para isso. O fisioterapeuta participa das decisões. Eu ia te perguntar isso, né? Agora que a gente já está caminhando aí para encerrar a conversa, para quem está ouvindo, né, e pensando, poxa, mas na minha UTI eu não participo, né, ativamente do momento, né, de dar alta ali do paciente para a enfermaria, né? O que a gente poderia dar de sugestão, né? Acho que você deu uma ótima já, que é isso, de repente começar a falar, né? E usar momentos talvez chaves, né? Porque também é difícil às vezes a gente falar assim, vai lá e fala, né? Mas às vezes é isso, você não consegue ser ouvida, né? Mas aí nesse momento é um momento talvez que cabe o seu posicionamento, né? Quando você ouviu de tipo, então, agora esse paciente provável alta daqui 2 dias, né? Então, de repente, levantar a mão e falar assim, peraí, daqui 2 dias? Tá. Então, primeiro, né, eu vou planejar com a minha equipe para tentar alcançar as coisas As que eu acho que esse metas. paciente precisa para ir de alta da UTI seguro. Ou de repente levantar a mão e falar assim, tá, mas ele ainda tem isso, 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 que a gente acha que não é seguro e tudo mais, né? Mas é isso, sempre nessa parceria de tipo, porque também às vezes eu entendo, às vezes também o outro lado, né, do médico de falar, mas ele precisa de alta, porque tem lá o plantão regulador ligando e falando, olha, eu preciso de uma vaga,
que esse paciente está na UTI ainda, né? Então, por isso que tem que Os ser uma coisa riscos da junta. UTI, tem um monte de coisa. Exatamente. Então, acho que você deu um super bom ponto aí para começar, né? Começa a falar sobre isso quando as pessoas te falarem da alta. Ah, Débora, ainda não dá. Então, assim, é, eu sugeriria, assim, de repente, em tentar aos poucos ir colocando isso como exemplos. Então, assim, igual você falou, às vezes, o paciente foi de alta e eu nem fiquei sabendo, né? De repente, numa boa, sabe? Falar com o médico, fulano foi de alta, foi. Poxa, a gente achava que ainda dava para ter feito tal e tal coisa, sabe? E ir mostrando Que pode como prejudicar lá fora, que levaria ele de uma maneira mais isso. adequada. Então, assim, mostrando que, olha, eu poderia ter participado dessa alta e eu ia contribuir positivamente para uma alta mais segura, né? Então, acho que fica essa sugestão, assim, né, de aos É. poucos e com muita conversa e tentando mostrar como a nossa participação na tomada de decisão da alta da UTI pode vir a contribuir. Mas, de novo, gente, com muita responsabilidade, porque senão a gente começa a atrasar altas de paciente que não precisava estar lá, né? Ou o médico pergunta, que eu já vi acontecer, do médico falar, tá bom, então não vou dar alta, eu vou segurar, mas o que vocês vão fazer? E aí, tipo, não sei, é só porque eu acho que ele tem que parar de ser aspirado tantas vezes, né? Assim, ou né, de falar, ele não pode ir porque ele tá na VNI. E aí o próprio médico fala, mas qual o critério para ele estar na VNI agora? Não sei, é porque estava indo É e porque ele fazendo, entrou né? e ele tem que ficar para sempre, até ir de alta da UTI. Tem um monte de lugar que é assim, Exatamente. infelizmente. Eu acho. E outra, isso aí é uma dica para quando você tem um momento estruturado, né, dessa provável alta. Então, que seja numa visita multi e tal. Se não tiver isso na sua UTI, a dica que eu dou é puxe a equipe uma vez ao dia. Vá no médico, vá na enfermeira. Quem é provável alta hoje da unidade? Porque se não há um momento estruturado, não necessariamente as pessoas lhe avisam. Procure saber. Vá lá e se antecipe. Provável alta é o 2. Tá bom. Mas o 2 ainda tem isso e tal, não sei o quê. E outra coisa que eu acho importante, Débora, é você se comunicar com esses outros profissionais, mostrando o que você está fazendo e o que você falou muito nesse episódio. E qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? E como isso tem impacto geral. Então, olha, esse aqui está fazendo isso, eu estou fazendo isso porque ele tem uma baixíssima tolerância ao exercício. Acho muito perigoso a gente dar alta com baixa tolerância ao exercício, mesmo que não seja o momento da alta, mas para que a equipe entenda que você está trabalhando para corrigir aquilo, você está trabalhando para tratar aquele problema. Porque aí, quando forem pensar na alta, vão falar, aquele cara, aquele Sancler está falando toda semana que tem que melhorar a tolerância ao exercício. Será que ele já melhorou? Né? Então, talvez você consiga ganhar o espaço de ser mais ouvido. Então, são dois cenários, um onde é estruturado, um outro onde não é estruturado. Mas eu acho que essa fica a dica. Excelente. Eu só abriria um parênteses quando você fala assim, né, de procurar e perguntar, né, quem é provável alta hoje. Talvez eu acho que eu colocaria assim, o paciente X, quando vocês acham que ele vai de alta? Você acha que ele tem mais Boa. 2, 3 dias na UTI? Né? Porque aí a gente Qual é a programação tem para ele, mais né? Eu isso, adoro essa né? palavra. Eu adoro essa palavra Isso. na comunicação na UTI. Eu chego nas pessoas e falo, qual é a programação para ele? Programação, o que você está pensando? É. E é isso, a gente também ter essa ciência, assim, né, de quais são por que aquele paciente está lá, né? Eu sempre pergunto para os alunos, tá, ele está aqui ainda por quê? Porque isso também vai afetar a minha perspectiva da fisioterapia, né? Então, acho que é bem por aí. Sancler, acho que o objetivo Assim como o principal, não sei, atendimento, a gente tem que chegar a um fim também. a gente tem que chegar ao fim. Mas o que eu ia falar só é que eu acho que a mensagem principal, né, do nosso episódio, né, do nosso podcast, então acho que era a gente falar um pouquinho que sim, existe a possibilidade do paciente receber a alta da fisioterapia ainda dentro da UTI, mas a gente precisa ter ali, né, talvez não critérios, mas assim, a gente tem que ter melhor essa noção ainda um pouco de para quem que é a alta da fisioterapia dentro da UTI, né, a contextualização disso que está envolvido, e quem que deve dar alta da UTI. Eu acho que essa não tem outra resposta a não ser a equipe inteira tem que participar, a gente tem que buscar o nosso espaço nesse dar a alta do paciente
no processo aí de ir para a enfermaria com muita responsabilidade, porque senão é outro jogo que a gente acaba perdendo por causa disso, né? Então acho que fica esses dois pontos principais do nosso episódio. E eu diria para você que para um episódio futuro, acho que a gente tem que falar aí de metas, né? Porque a gente falou muito, né, que Isso. meta, e a Quais gente aí são as metas, né? Como estabelecer e etc. E isso, a gente falar sobre a consequência da alta. Como é que a gente pode participar agora na continuidade? Quando esse paciente vai para um cuidado de outra profissão, quando esse paciente vai para uma enfermaria, quando ele vai para uma outra equipe de fisioterapia, né? O segmento da alta. Qual é o plano pós-alta? Eu acho que isso também cabe em um outro episódio. E aí você perfeito. falou sobre o objetivo, né? Eu acho que o objetivo você descreveu muito bem, e é fale sobre alta, pense sobre alta, discuta sobre alta. Não deixe a alta ser algo ausente no universo da fisioterapia em UTI. Ela precisa ser algo presente. Perfeito. Então aí, ó, já temos conteúdos e assuntos para os próximos episódios. E eu É. espero que efetivamente, como você terminou agora, que seja um assunto mais discutido aí. Quem sabe daqui a um tempo a gente volte a falar sobre isso e fale, tem critérios aí, então estamos Seria conseguindo ótimo. estabelecer mais sobre isso, né? Perfeito. Então, eu acho que a gente pode dar alta para o nosso episódio. Para a gente encerrar o episódio, Débora, enquanto conversávamos, eu pensei numa dica aqui para o pessoal. É o filme Todo Poderoso, do Jim Carrey. Não sei se você já assistiu. É um filme de comédia, mas ele questiona Deus e Deus fala, então tá bom, então você vai trabalhar no meu lugar. E por que eu sugiro esse filme? Além de ser muito descontraído e um filme muito bacana, porque ele fala sobre a responsabilidade. Né? E a gente está aqui falando, e eu acho que a cada episódio a gente discute muito sobre quanto a gente precisa subir o sarrafo das responsabilidades do fisioterapeuta. E eu acho que esse é o caminho para descer o sarrafo de um monte de coisa que não é responsabilidade nossa, que a gente vive ouvindo ou falando reclamações. Então, para a gente pensar na autorresponsabilidade nesse papel da alta, eu acho que é um filme que faz refletir um pouco sobre isso de uma maneira bem divertida e bem humorada. Ótimo. Muito bom, gostei desse final aí. Acho que é isso mesmo. A gente tem que lutar pelas coisas e a gente tem que lutar pela nossa participação na alta, mas a gente tem que ter responsabilidade e fazer isso com eficiência, né? Com sabedoria, enfim. Tá bom, pessoal, continuem com a gente aí para os próximos episódios que a gente vai dar continuidade aí nessas discussões e nesses tópicos que a gente tem muita coisa boa para falar esse ano, né, Sancler? Subindo aí o sarrafo da fisioterapia na UTI, né? Obrigada, pessoal, para Exato. quem ficou aqui com a gente até o final. Obrigada, Sancler, por mais um episódio. A gente se vê no próximo. Aproveita para seguir o nosso canal lá no YouTube, no Spotify, acompanhar a gente pelas plataformas e lá no Instagram. Tá joia? Obrigado, Débora. Obrigado, pessoal, por nos acompanhar. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.